Boa noite a todos que nos acompanham em mais uma transmissão pelo Facebook e pelo canal do YouTube da Diocese de Caçador. É com muita alegria, né, que nós iniciamos mais um programa Viver a Fé em tempos de distanciamento social, mais uma vez ao vivo, né? Obrigada a todos pela participação, pelo carinho de sempre. Algumas pessoas entrando agora na nossa live, nós ficamos muito felizes, né, em poder partilhar mais um momento de espiritualidade e conhecimento com vocês. E continuando, né, a nossa reflexão que nós iniciamos na semana passada sobre o Advento, nesse clima de fé, paz e esperança, né, que o Advento nos ensina a viver. Hoje o nosso encontro recebe como convidados o seminarista e membro da Comissão Diocesana de Liturgia, o Bruno Alves, que participará conosco como assessor, e o Edson Luiz Belli, que é o atual coordenador, né, da Comissão Diocesana de Liturgia. Ele também nos ajudará na mediação da nossa conversa. E a temática de hoje reflete sobre o ciclo do Natal, gênese, história e sentido atual da celebração, né? Sabendo que o ciclo do Natal compreende os tempos do Advento e do Natal até o batismo do Senhor. Então, o Bruno e o Edson vão nos ajudar, né, a entender melhor sobre a origem e história do Natal, né, que significa nascimento, né, e o seu verdadeiro sentido. Para a gente iniciar, então, eu vou chamar o Edson, né, que vai fazer uma apresentação do nosso assessor, e em seguida o Bruno pode ficar à vontade, então, para iniciar a sua fala. Boa noite, Edson, seja bem-vindo. Boa noite também ao Bruno. Boa noite, Elaine. Muito obrigado pelo convite. Boa noite a todos que nos acompanham nessa noite no Viver a Fé, os padres, religiosos, religiosas, leigos e leigos em constante missão. Mesmo em tempos difíceis, é uma alegria estarmos juntos. Para nós fiéis batizados, o ciclo do Natal é um tempo especial para a nossa igreja, pois nos preparamos para o Advento, para vivermos o nascimento de Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, que veio para nos salvar e escolhe nascer num lugar despojado de qualquer riqueza, na humildade, de qualquer luxo, para nos mostrar a igualdade entre todos, indiferente de classe social, de cor, de raça. E ainda no tempo de Natal, celebramos a solenidade da Epifania, festa da Sagrada Família e o batismo do Senhor. E para nos falar sobre todos esses temas, eu convido o seminarista Bruno Alves, que é graduado em Filosofia pela Faculdade de São Luís, de Brusque, está cursando o 3º ano em Teologia pela Universidade Católica de Santa Catarina, a FACASC, e também o Bruno está fazendo pós em Liturgia Cristã pela FAGE de Minas Gerais. Bruno, boa noite. Nós te acolhemos aqui com muito carinho para nos falar um pouco desse ciclo de Natal. Fica à vontade, Bruno, seja bem-vindo. Boa noite, Edson, boa noite, Elaine, boa noite a todos aqueles que nos acompanham em suas casas. Fico muito feliz com a presença, não sei se a gente pode dizer presença virtual de todos, né? Esse momento que tem sido um momento de formação muito propício da Diocese de Caçador. Então, um abraço a todos os amigos. Sei que muitos amigos estão acompanhando de vários lugares, então, um abraço a todos aqueles que estão acompanhando. Então, neste dia, nesta noite, aliás, nós somos convidados a refletir um pouco sobre o ciclo do Natal, gênese, história e sentido atual da celebração. Então, nós estamos vivendo este tempo, né, esse grande ciclo. Nós podemos dizer que na liturgia nós temos 2 grandes ciclos, que é o ciclo da Páscoa e o ciclo do Natal. E a caminhada da igreja, ela se une à caminhada do povo de Deus. A igreja busca sempre unir a sua liturgia, a palavra proclamada, o pão repartido, a vida de cada irmão, cada irmã, que também é convidado a fazer a experiência do mistério pascal. E diante disso, a liturgia, como a vida humana, ela também é guiada pelo tempo.
né? Então, nós temos, no decorrer do ano litúrgico, vários períodos em que nós vamos perpassando os acontecimentos da história da salvação. Mas o tempo que nós vivemos na liturgia é diferente do nosso tempo, vamos dizer assim, do dia a dia. O tempo na liturgia ele não é entendido enquanto cronos, enquanto determinado por horas. O tempo na liturgia ele é entendido como o tempo da graça. Ele perpassa também os momentos do dia, os dias da semana, o domingo. Ele perpassa também os pontos altos da fé, mas ele é guiado pela ação divina. Então, sempre na liturgia nós dizemos que a primazia é de Deus. É Deus quem nos convoca, quem nos reúne para celebrar. E entrando um pouquinho nesse contexto do ciclo do Natal, nós podemos dizer que a nossa liturgia cristã, ela bebe muito da liturgia judaica, bebe muito da liturgia que os judeus celebravam. Então, a base da nossa liturgia cristã é a liturgia judaica. Então, muitos elementos que os cristãos assumiram foram ressignificados a partir de Jesus Cristo, mas que já eram vivenciados pelos judeus em outros tempos. Por exemplo, a primeira grande referência cristã vai ser o domingo, dia do Senhor. Mas o domingo justamente ressignificado, porque os judeus já celebravam o sábado, o Shabaot, né, o dia sagrado, o dia do descanso. Mas a partir do dado da ressurreição, né, do mistério pascal de Cristo, o seu ápice, paixão, morte e ressurreição, esse dado, ele essa informação, né, que vem dos judeus, ela é ressignificada. E o sábado passa a ser o domingo. E é a primeira grande celebração dos cristãos. Então, os cristãos, a primeira grande festa é o domingo, né? Durante a semana rezavam os salmos e, ao final de semana, ao domingo propriamente, se reuniam para celebrar, fazer a celebração da fração do pão, que era o nome como era chamada a Eucaristia na igreja primitiva, a Santa Missa. Depois, com o passar do tempo, também bebendo dessa questão judaica, os judeus celebravam a Páscoa anual. Então, os cristãos ainda tinham a Páscoa semanal. E os cristãos, então, veem a necessidade de também se escolher durante o ano uma data para que pudessem celebrar mais fervorosamente o mistério pascal de Cristo. E, amadurecendo a ideia, no começo isso não há muito consenso, né? Há cristãos em um determinado local que celebram numa data, depois em outra data, mas depois, com o passar do tempo, se tem, então, uma unidade, uma unificação. Isso vai se dar no Concílio de Nicéia, em 325, né? Quando se estabelece, então, a data fixa para a celebração da Páscoa, né? Que não é medida pelo calendário, mas através dos ciclos da Lua. E o ciclo do Natal, por incrível que pareça, ele entra como a última coisa, o último acréscimo ao ano litúrgico. E as motivações que fazem refletir e pensar a necessidade do mistério do Natal ser lembrado, ser vivenciado, é que, de fato, a história da salvação ela tem um começo. Perpassa toda a criação, Deus que fala por meio dos profetas, e também aponta uma profecia que aponta para um Salvador. Então, é necessário não só lembrar da paixão, morte e ressurreição do Senhor, né, ponto alto do mistério pascal, mas também do início da caminhada, quando Deus assume a condição humana e se torna um igual a nós. Então, o Natal ele não surge assim tanto a partir da celebração da Páscoa, mas ele é inserido numa perspectiva pascal, porque em ligação com a Páscoa, porque ele vai buscando dar esta unidade.
E dentre as motivações principais para a celebração do Natal, tinha uma heresia que estava ocorrendo na igreja que negava a encarnação de Jesus Cristo, que era o arianismo. E diante dessa heresia, então, a igreja tenta responder instituindo aqueles pensadores que irão pensar a doutrina, e enfim, e depois, propriamente, mais a festa do Natal ela é instituída. É importante a gente destacar que desde quando o Natal foi pensado no começo, o ciclo do Natal, entendendo o advento, solenidade do Natal e tempo do Natal, ela foi pensada nessa estrutura: preparação, solenidade e prolongamento. Muito bem. Contudo, nós sabemos que Jesus, não quero causar escândalo em ninguém, né? Mas não há documentos, não há nada registrado que Jesus tenha nascido no dia 25 de dezembro. Nós não temos dados históricos sobre isso. E, aliás, é muito provável que não tenha sido. Como que entra, então, a data 25 de dezembro? Então, os romanos tinham o costume de celebrar, pelo final do ano, no período de inverno na Europa, o chamado solstício de inverno. E nesse solstício de inverno, então, se buscava acolher o sol que viria, a estação nova que viria. Então, se tinham várias solenidades para celebrar a chegada, então, deste sol. Eles dizem até a festa do sol invencível. E era, então, o que os romanos acreditavam. Acontece que os cristãos estavam incluídos nesse contexto romano, né? Estavam ali vivendo. O império ainda não tinha ainda se declarado, a religião católica não tinha sido declarada ainda a religião oficial do império. E os cristãos veem através desta festa do sol invencível, uma festa de cunho as crenças dos romanos, eles fazem uma leitura cristológica. Por que isso? Principalmente a partir de duas passagens da Sagrada Escritura, que é a profecia de Malaquias, e de Malaquias capítulo 4, versículo 2, e o Cântico de Zacarias, presente em Lucas 1, capítulo 1, versículo 78. Porque nessas duas passagens faz-se referência a um Salvador, citando que ele é o sol da justiça. O sol da justiça que nos vem visitar. Malaquias enquanto profecia, enquanto anúncio de alguém maior, com a figura do sol. Então, associando essa imagem empregada ao Salvador cristão, e pensando naquilo que os romanos celebravam, então faz-se a junção e se dá um novo significado. Então, por isso, nós assumimos o dia 25 de dezembro, que depois vai se estruturando mais propriamente. Então, só para ressaltar um pouquinho, a pergunta-chave: Jesus nasceu ou não nasceu no dia 25 de dezembro? Então, a gente pode dizer assim, historicamente, não. Historicamente, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, e é possível que nem ele não soubesse o dia que tinha nascido, porque não é costume do povo da época celebrar aniversário, Isso aí vai vir muito depois, nas nossas culturas. Então, historicamente, não. Mas, teologicamente, nós podemos dizer que sim, porque há toda uma construção para dar um sentido ao emprego desta solenidade neste dia. Quanto ao ano zero também, que é outra discussão, Então, Jesus nasceu em 25 de dezembro do ano zero. Também aí há um outro erro de cálculo,
que, enfim, com o passar do tempo, foram buscando fazer, sobretudo, um monge que viveu em Roma entre os séculos V e VI, Dionísio, chamado Dionísio Pequeno, que então ele foi fazer essas contas e acabou dizendo, afirmando que Jesus haveria nascido no ano 753 da fundação de Roma. Segundo Dionísio, então, a partir dos seus cálculos, Jesus teria nascido no ano 753. Contudo, depois, historiadores, estudando a fundo, principalmente a personalidade de Herodes o Grande, né? Na história nós tivemos 2 Herodes, o Herodes que viveu na primeira época ali, no primeiro período de Jesus, no contexto do nascimento, que foi Herodes o Grande, e depois nós tivemos Herodes Antipas. Mas na época de Herodes o Grande, então, os historiadores descobriram que Herodes o Grande, segundo esses cálculos que Dionísio havia feito, Herodes teria, então, morrido, segundo a conta de Dionísio, 4 ou 5 anos antes do nascimento de Jesus. Algo que não é possível. Por quê? Porque, segundo as Escrituras, Herodes o Grande perseguiu Jesus para matá-lo, né? Nós temos aquela passagem que os reis magos vêm e Herodes diz a eles, olha, eu não sei onde é que nasceu o vosso rei, mas quando vocês acharem, passe aqui para me avisar onde ele está, para que eu também vá adorá-lo. Né? Mas claro que a intenção de Herodes não era visitar, não era adorar, era porque ele não aceitava que existisse um outro rei além dele. Então, essas datas, vamos dizer assim, elas não fecham. Então, provavelmente, Jesus também não nasceu no ano 0. Né? Então, o ano 0 é um dado mais teológico, né, como marca o início, do que um dado histórico. Então, a gente tem que levar em conta isso. Então, vamos dizer assim, a solenidade do Natal, ela é assumida de uma festa dos romanos e ressignificada a partir de Jesus Cristo. Contudo, a estrutura do ciclo do Natal acabou seguindo a mesma estrutura do ciclo da Páscoa. Né? Porque nós já tínhamos a Páscoa, então, estruturada, como eu disse, primeiro o domingo, depois a Páscoa anual. E nessa Páscoa anual já se tinha um tempo de preparação, que inicialmente não foi chamado Quaresma, né? Quaresma vai vir depois, a Páscoa e um prolongamento. Então, o Natal, sendo também parte do mistério pascal de Cristo, e quando a gente fala mistério pascal de Cristo, a gente compreende 7 coisas: a vida, paixão, morte, ressurreição, ascensão de Jesus ao céu, envio do Espírito Santo e esperança da segunda vinda gloriosa. Né? Então, essas 7 coisas compreendem o mistério pascal. Por isso que o Natal ele é lido e interpretado à luz da Páscoa. Então, o ciclo do Natal vai pegar a mesma estrutura, né? Vai se ter um tempo de preparação, a solenidade em si e um prolongamento. Um tempo de preparação vai ser chamado Advento, né? Inicialmente, 3 semanas, não se tinha muito certo. As 4 semanas vão ser posteriormente, mas no começo não se tinha definido, colocado no papel, registrado assim, ponto, né? Foi se construindo ao decorrer da história, mas já se tinha um tempo de preparação. A solenidade em si, né? A festa, então, do Natal, o dia de Natal, ressignificado da festa do Sol Invencível dos romanos, e o prolongamento. Né? E esse prolongamento também bebendo da fonte judaica. Por isso eu disse no começo que a liturgia cristã ela tem como base a liturgia judaica. Porque os judeus que tinham o costume de festejar por 8 dias, 8, 9 dias. Né? Um casamento judaico era uma extensão, né, as festividades eram celebradas por vários dias. Então a igreja assume isso também para a Páscoa, né, sua
solenidade primeira, que vai nortear todo o ano litúrgico, vai ser o centro do ano litúrgico, Páscoa anual, centro do ano litúrgico, e a Páscoa semanal, centro da semana, ponto alto. Então, a igreja vai assumir isso também para a estrutura do Natal. E se a gente for pensar, essa estrutura, ela não é muito estranha a nós, né? Preparação, solenidade e prolongamento. Por que eu digo isso? Porque a nossa vida, ela é feita de preparações, de festas, de encontros e de prolongamentos. Vamos pegar um exemplo? Quando a gente recebe uma visita em casa, uma pessoa telefonou lá e disse: olha, vou passar na tua casa te visitar. Há uma preparação, né? Nós nos preparamos, arrumamos a nossa casa. Se aquela pessoa vai pernoitar, vai estar ali por alguns dias, nós nos preparamos. Depois, há o acontecimento em si, que é a visita daquela pessoa, né? Que às vezes até pode se estender por 1/8, né? Pode ficar 8 dias também conosco. Temos, então, a visita. E depois um prolongamento, que nós podemos dizer que é depois, quando a gente telefona para essa pessoa, a gente pergunta: e daí, o que você achou? Como é que foi o passeio? Ah, olha, eu gostei de visitar Caçador, Le Bon Regis, gostei aí, lugar do Contestado, tal, principalmente se a pessoa não é dessa região. Então, teve um prolongamento. Isso é um exemplo da vida humana. Vamos pegar um exemplo dos sacramentos. O batismo também é feito de preparação, acontecimento em si e um prolongamento. A preparação, quando você vai pedir o batismo, a igreja, eles te instruem a fazer uma catequese batismal, né? Os pais e os padrinhos se prepararem para celebrar o sacramento do batismo. Depois, se tem o acontecimento em si, é marcado o batismo, é realizado o batismo. E depois há um prolongamento. E o que é esse prolongamento? Essa pessoa busca viver no dia a dia, né? Claro, pequena ainda, com a ajuda dos padrinhos, e depois, quando tomar consciência, com a ajuda, com as suas próprias forças, com a sua consciência já formada, né? Então, a nossa vida é feita desse ciclo. E a igreja, muito sabiamente, né, já coloca na estrutura do seu ano litúrgico. Primeiramente na Páscoa e depois no Natal. Então, pensando o tempo, o ciclo do Natal como um todo. Então, o ciclo do Natal inicia com as primeiras vésperas do primeiro domingo do Advento. Como que se dá isso, Bruno? Então, assim, então nós pegamos o dia 25 de dezembro, né? Contamos 4 semanas anteriores, né? E no domingo, no primeiro domingo, então que é o quarto domingo, contando do Natal para, vamos dizer assim, para frente, para trás, aliás, contamos do Natal e achamos uma determinada data onde se dá o primeiro domingo, né? Contamos 4 domingos para trás, e nesse domingo, então, inicia o tempo do Advento, né? Que, já fazendo uma leitura judaica, se dá num domingo. Mas como os judeus têm o costume de celebrar a partir do entardecer do sábado, para os judeus já é o dia seguinte, então, a partir da noite do sábado, nós já vivenciamos o primeiro domingo do Advento, né? E daí temos as primeiras vésperas, que é uma liturgia própria da igreja, para iniciar esse tempo, depois a celebração eucarística ou da palavra, que nos fazem também beber dos textos eucológicos e também bíblicos, né, que nos fortalecem nessa caminhada. E dentro do Advento, então, iniciamos o Advento com as primeiras vésperas, nós temos, vamos dizer assim, não quero ser redundante, não vou dizer que nós temos 2 adventos. Dentro do Advento, nós temos 2 partes. Uma primeira parte se estende do primeiro domingo, das primeiras vésperas do primeiro domingo do Advento, até o dia 16 de dezembro.
Essa primeira parte nós chamamos de advento escatológico. Por que advento escatológico? Porque os textos vão nos remeter à segunda vinda de Jesus. Lembra daquele contexto que eu falei do mistério pascal? O mistério pascal é a vida, paixão, morte, ressurreição, ascensão, envio do Espírito Santo, esperança da segunda vinda gloriosa. Então, na esperança da segunda vinda gloriosa, nós celebramos esta primeira parte do Advento. Por isso, a liturgia toda nos vai apontar para essa segunda vinda. Depois, do dia 17 de dezembro ao dia 24 de dezembro, nós celebramos uma segunda parte do Advento, que nós chamamos Advento natalício. E essa parte se remete mais à primeira vinda de Jesus, mais propriamente dizendo, né? É o Natal, o acontecimento, a encarnação do Verbo. Então, o Advento, ele traz essa dupla característica, ao mesmo tempo que nos faz olhar para a manjedoura de Belém e esperar aquele que vem, que veio uma vez, né, e que se faz presente no meio de nós, nos faz também olhar para a sua vinda futura, a sua vinda escatológica, sua segunda vinda. Depois nós temos, então, passado o tempo do Advento, nós temos a solenidade do Natal em si, né, que seria o acontecimento, que inicia, que marca o dia 25 de dezembro, mas com aquela mesma perspectiva, iniciando no dia 24, a partir das 18 horas, ao entardecer, porque, segundo o costume judeu, e nós bebemos desta cultura judaica, né, desse modo de ler o tempo judaico, o dia já se inicia ao entardecer do dia anterior. Então, inicia com as primeiras vésperas do dia 24, né, e nós celebramos já o Natal do Senhor, e se estende até o dia 1º de janeiro, né, dia de Santa Maria, Mãe de Deus. Então, a igreja celebra 8 dias como se fosse o próprio dia 25 de dezembro. É como se fosse uma extensão, um único dia litúrgico. Né? Um único dia litúrgico. Claro que vão se mudar as leituras, os textos. Por exemplo, durante a oitava do Natal, nós vamos ter a recordação, fazer memória dos santos inocentes, enfim, do primeiro mártir, Santo Estevão. Né? Então, terão outros modos de ler, mas sempre à luz desse acontecimento que é a encarnação do Verbo. E depois do dia 1º de janeiro até o dia 6, né, de janeiro, nós temos, do dia 1º de janeiro até o batismo do Senhor, do dia 1º de janeiro até o batismo do Senhor, que é o domingo após o domingo da Epifania, nós temos o tempo do Natal. Então, é toda a extensão ainda, com as alegrias do Cristo que se encarnou, nós vamos festejando e vamos revivendo esse acontecimento que, de tão grandioso, precisa de uma grande celebração. Né? Oitava e depois a extensão até o batismo do Senhor. Qual que é a essência do ciclo do Natal, assim, se a gente pudesse dizer? Nós temos sinais visíveis e sinais que não podem ser contemplados, né, porque são mistérios. Os sinais visíveis são aqueles que os evangelhos nos apontam, né, a história do nascimento de Jesus, enfim, as promessas do Antigo Testamento e o cumprimento através do sim de Maria, né, que nós recordamos até no dia de ontem, no Evangelho da solenidade da Imaculada Conceição. Então, aí nós temos os sinais visíveis, depois Jesus, que é visitado pelos pastores, né, Jesus que é visitado pelos reis magos, até o batismo, né, já crescido, já em idade, já a ponto de iniciar sua vida pública, Jesus é batizado. Então, esses são os sinais visíveis da história. Mas nós temos
os sinais invisíveis, que são os mistérios. E o grande teólogo do mistério do Natal, podemos dizer assim, foi o Papa São Leão Magno. E ele disse que a essência do Natal, do mistério do Natal, está na união da humanidade com a divindade, na única pessoa divina do Verbo. Então, a essência do mistério do Natal está nesse Deus que, sendo grande, desce e assume a condição humana. E assumindo a condição humana, nos torna divinos. Nos abre a porta do céu. Por isso que tem aquela imagem depois que vai ficar mais nítida, né? Vai ser apresentada na crucificação de Jesus, que o véu do templo se rasga. Então, com Jesus, nos são abertas de novo as portas do paraíso. Porque o pecado tinha nos roubado. O pecado tinha nos roubado essa possibilidade, né, de alcançarmos a salvação. E por meio de Jesus, então, nos é devolvida. E o mais interessante, então, tudo isso aconteceu uma vez na história, ok? E como que nós tornamos presente isso? Através da liturgia. Através da liturgia. Pela liturgia, nós somos transportados à Gruta de Belém. Nós somos levados, de modo que na liturgia já não existe mais passado e futuro, é tudo presente. E nós somos transportados, então, à Gruta de Belém, porque tudo aquilo que foi vivenciado por Jesus, foi vivenciado na história da salvação, segundo São Leão Magno, passou para os sacramentos, passou para os ritos. E os ritos, então, eles nos fazem contemplar. É a melhor maneira de nós celebrarmos e estarmos vivenciando o verdadeiro sentido do Natal é através da liturgia. E quando eu falo liturgia, não apenas a missa, né, as possibilidades de liturgia que nós temos, ofício divino, né, a oração dos salmos que a igreja nos oferece, então, os mais diversos tipos de liturgia. Então, é a liturgia que nos transporta ao acontecimento da encarnação do Verbo. Então, a celebração do Natal, pela liturgia, ela não se torna apenas uma memória. Veja, não se torna apenas uma memória. Ela é também memória, mas ela não se torna apenas uma memória. Mas nós somos transportados, acho que é bom enfatizar essa ideia, somos transportados àquele acontecimento que houve uma vez por todas e que é sinal de salvação para nós, homens e mulheres, quer em qualquer contexto em que estejamos vivendo. Edson, seria isso da minha parte. Bruno, falar das coisas de Deus leva a gente a não ver passar o tempo, cara. E como foi boa essa tua partilha, essa tua explanação. A gente conhece muito de tempo de Natal, nós católicos, daquelas 4 celebrações que é o Advento, mas é um tempo de preparação, uma coisa que, digo assim, muito prática. E quando você parte para o lado litúrgico, traz o verdadeiro sentido do Natal. E é isso que você apresentou para nós, Bruno. Muito bem, muito obrigado. E para isso, Bruno, é importante você entender um pouquinho para você se preparar realmente com o tempo do Advento, com o tempo natalino em todo. Bruno, tem aqui algumas perguntas que eu gostaria para ajudar mais na parte prática mesmo que a gente vive no dia a dia. Você falou, e para alguns de nós, às vezes fica alguma dúvida. Você falou alguma coisa sobre que não existiu realmente uma data fixa que foi usada pelo povo como amadurecimento, se tornou a data do 25 de dezembro como uma data base. Mas por trás de tudo isso aí existe uma história,
uma história, que é o nosso presépio. E para isso a igreja, nossa igreja, nos traz presente uma data para se você acompanhar toda essa questão da montagem do presépio. Qual que é o dia mais adequado, falando de uma forma mais clara, qual que é o dia mais adequado para montar o presépio e quando se retirar ele? É uma dúvida que se tem muito dentro de nós fiéis batizados dentro da Igreja Católica. Eu acho que a simbologia, né, as imagens, principalmente o presépio, elas nos ajudam muito, né, a chegar a essa imagem do Jesus pobre nascido em Belém. Pegando um pouquinho da história, né, só para a gente ressaltar, o presépio não existiu sempre na história da igreja, né? Nós temos um marco aí que foi São Francisco de Assis, padroeiro da nossa diocese, que ele interceda por nós. Amém? Que no século XIII, então, diante de uma... Ele precisava fazer uma pregação falando sobre o mistério da encarnação, e ele disse, poxa vida, será que eu não posso fazer isso de uma maneira mais... que as pessoas possam compreender? Né? Vou fazer uma maneira mais teatral. E São Francisco, então, pensou o presépio. Daí vem as imagens de Maria, de José, do menino Jesus, dos pastores, que são os primeiros a visitarem, né, o menino Jesus, depois os reis magos que chegam. Então, foi algo que vem depois, né, só para a gente compreender. Já no segundo milênio, podemos dizer assim. E, então, qual o momento certo da gente montar ou desmontar o presépio? Vocês devem ter acompanhado na minha fala que eu falei que o Advento ele é composto de duas partes. Duas partes. O Advento escatológico, deixa eu ver se foi essa mesma palavra que eu usei, eu acho que foi outra. O Advento... Só recordar, eu acho que foi outra palavra que eu usei. O Advento... não, foi Advento escatológico. Isso escatológico, sim, Bruno, você falou. Escatológico, que nos remete à segunda vinda. Então, é essa primeira parte do Advento que nós vamos vivenciar até sábado agora, né? Sábado, a liturgia de sábado. E uma segunda parte, que é o Advento natalício, que nos remete à primeira vinda de Jesus, o nascimento. Então, seguindo a natureza das coisas, convém a gente montar o presépio quando se inicia a segunda parte do Advento, chamado Advento natalício. Porque as leituras, né, a liturgia da igreja toda vai direcionar os olhos para essa imagem, para a gruta de Belém. Por enquanto, ainda vivendo, nós estamos nessa segunda semana do Advento, nós estamos com os olhos voltados para a segunda vinda de Jesus. Então, não estamos ainda com os olhos fixos nessa imagem da primeira vinda. Então, por enquanto, nós permanecemos com a nossa espiritualidade, caminhando, vivenciando-a, mas a partir do momento que nós damos o passo para o Advento natalício, convém e é mais natural que nós comecemos a montar o presépio. E aí, podemos fazer de N formas, né? Aos poucos, colocando as imagens, talvez deixando a imagem do menino Jesus só para a noite do Natal, né? A imagem dos pastores, enfim, colocando os animais, preparando a grama, colocando a casinha, o lugar onde nós vamos montar, e deixando as imagens para irem se compondo com o tempo. E esse presépio ele vai nos acompanhar até a festa do batismo do Senhor. A festa do batismo do Senhor, que é quando se conclui o tempo do Natal. Então, aí nós deixamos todas essas imagens irem também nos catequizando, né? Olhando para o presépio, nós também vamos rezando, vamos vendo este grande mistério de amor que, como diz São Leão Magno, é o encontro da divindade com a humanidade, né? Ou como diriam alguns padres da patrística, o sagrado comércio, né?
o acontecimento onde o céu e a terra trocam os seus dons. Né? Então, só para a gente ter então em mente, montar o presépio. Quando iniciar o advento natalício, é a segunda parte do advento. Desmontá-lo quando a gente conclui com a festa do batismo do Senhor. Né? Domingo após a Epifania, ou o Dia de Reis, como o povo costuma chamar. Muito bem, Bruno. Bruno, desde Piazinha, eu sempre ouvi falar isso, Piazinha faz tempo, que surgiu o termo Missa do Galo. Você falava Missa do Galo. Vamos tudo para a Missa do Galo, para designar a Missa de Natal. Como que surgiu essa história da Missa do Galo? Vamos tudo para a Missa do Galo, porque hoje é meia-noite, e toda aquela história. Será que você pode esclarecer para nós? Bom, vamos tentar aí, né? Pelo que eu andei pesquisando, a Missa do Galo, ela foi uma lenda. Não a Missa do Galo, a expressão galo colocado na missa, para daí designar a Missa do Galo. Ela foi uma lenda porque, como o acontecimento do nascimento de Jesus, né, a encarnação do Verbo, é algo tão grandioso, então contava-se uma lenda que à meia-noite, né, 24 horas do dia 24 ou 0 horas do dia 25, como preferirem, um galo cantou muito forte, anunciando a chegada de Jesus o Salvador. Então, mas justamente tem todo um sentido teológico, né? Nesse galo que canta, é a natureza também, né? Através, enfim, dos mais diversos seres, que reverencia a chegada do Salvador. Mas não é nada de histórico, é uma lenda. Depois isso acabou entrando para determinar a missa da noite de Natal, né? Então seria a missa do dia em que o galo canta para anunciar a chegada do Salvador. Mas é mais lenda do que propriamente história. Mas se a gente buscar, né, e se a gente ir construindo, há certas lendas que dão sentido também à nossa fé. Né? Se o galo diz que nunca se ouviu um canto de galo tão forte como na noite de Natal. Então, se a gente pensar na grandiosidade que é o acontecimento da encarnação do Verbo, do nascimento de Jesus, a gente pode pensar que toda a humanidade, toda a criação se referencia diante de tanta grandeza. E grandeza que se faz na pequenez. Muito bem. Bruno, você falou também que o presépio surgiu por São Francisco de Assis. Ele queria demonstrar uma maneira de como que ocorreu o nascimento do menino Jesus. E nos nossos tempos atuais, na missa, ou durante o tempo de Natal, qual a orientação para estar realizando esses teatros, essas encenações, para demonstrar para o povo de hoje, para os fiéis, para as nossas crianças? E essas práticas são válidas? Como que você pode dizer para nós com relação a isso? Sabe que é uma das coisas assim da minha infância que eu recordo muito, né? Os tempos do Natal e da Páscoa, eles são muito fortes e marcam a gente, justamente das encenações. Contudo, a gente não pode dizer que a gente pode afirmar que oficialmente nos livros litúrgicos não se há uma indicação, porque por exemplo, o Missal, que é o livro que orienta as normas para missas, indicações, não há nada expresso a respeito disso, né, mais propriamente. Contudo, a liturgia, ela se encultura. A liturgia, ela é celebrada dentro de um contexto, né, que não é terrestre, é no chão aqui agora, e diante desse chão aqui agora, ela sofre algumas adaptações. E isso a CNBB escreve já há muito tempo, né, dessas adaptações. Por exemplo, vou pegar uma coisa que não é oficial da igreja, mas que foi uma adaptação cultural. A coroa do advento. Se nós lermos os textos litúrgicos, né, em nenhum momento a gente vai encontrar coroa do advento.
porque a coroa do advento foi um elemento assumido a partir de uma cultura. Então, tinha um pastor, e, aliás, nem é uma cultura de cunho católico, de cunho luterano, né? Então, a história da coroa do advento tinha um pastor em que da igreja luterana, né? Isso no século 18, 19, se não estou enganado, 18, acho, se eu não estou enganado, 19, século 19, em que ele via que as crianças ansiavam muito para preparar para chegar ao Natal. Imagina, criança que gosta do Natal que nós, né? E daí eles perguntavam, pastor, falta muito tempo para o Natal? O pastor disse, falta mais uns dias ainda. Mas, pastor, falta muito tempo para o Natal? Falta alguns dias ainda. E diante disso o pastor diz, mas como é que eu vou explicar para essas crianças quanto tempo ainda falta para o Natal? Então ele criou uma coroa, onde colocou 4 velas maiores, né? E outras 6 velas menores. As velas maiores representariam os domingos e as velas menores os dias da semana. E a cada dia ele ia acendendo uma vela. Então as velas que estavam apagadas eram os dias que faltavam para chegar ao Natal. E depois a igreja assumiu isso, claro que hoje nós não montamos uma coroa do advento, né? Então vem da cultura da igreja luterana, né? Uma cultura alemã, e a igreja assumiu isso, mas não oficializou, né? Não é regra. Mas é uma, vamos dizer assim, uma adaptação, uma abertura que nos faz entender melhor o Natal, o tempo do advento, em preparação para o Natal. Então, temos 4 passos para chegarmos ao Natal, né? Temos 4 grandes dias que nos remetem a um acontecimento. Então, e nos ajuda. E assim também os teatros e as encenações. Claro que eles não podem tomar o lugar daquilo que é ordinário. Se eu vou fazer uma apresentação de Natal durante uma celebração litúrgica, e a igreja no Brasil tem muito esta ciência, que eu não tome o lugar dos ritos. Né? Por exemplo, não vou suprimir a liturgia da palavra, tirar a primeira leitura, salmo, evangelho, segunda leitura, para mim fazer uma encenação e dizer que isso foi a liturgia da palavra. Não, nós podemos usar dos teatros, enfim, das encenações para nos ajudarem a compreender aquilo que foi proclamado pelas leituras, pela liturgia. Né? Então, eu acho que são muito válidas e são muitas as pessoas que se colocam à disposição. Eu acho que catequisa foi uma coisa que marcou muito a minha infância, né? E a gente aprende a história de Jesus, principalmente através desses teatros. O pai e a mãe até contam em casa, né? Mas daí a gente vai olhando o presépio, vai numa celebração de Natal e há esses elementos. Então, acho que eles são muito válidos. Mas, como eu digo, não são assumidos pela igreja oficial. Há uma certa resistência ainda. Mas, enquanto igreja no Brasil, nós já fazemos o discernimento que, desde que não aquilo que é o rito, né, aquilo que é próprio da celebração, elas são muito válidas para nos ajudarem a rezar, a compreender aquilo que está sendo celebrado. Bruno, só para complementar um pouquinho o que você falou, a celebração da missa, a celebração da palavra, se resume em 2 momentos, né? Que a celebração da palavra em si, a parte litúrgica, a liturgia da palavra, e a mesa da Eucaristia. E isso não se pode nunca ocupar esses 2 espaços, isso é muito, acho que muito claro para nós da pastoral litúrgica, da comissão de liturgia, que jamais pode se ocupar esses 2 espaços com outras coisas. É maravilhoso todo esse trabalho que se faz com relação à evangelização, quando se faz através do presépio, que faz parte da história, do Pinheirinho, que faz parte da história, das encenações que fazem parte da história. Nós jamais podemos perder a centralidade das celebrações, que é o rito da palavra e o rito eucarístico, né, Bruno? Exatamente. Esses outros elementos que são muito válidos, eles entram como para nos ajudarem a entender, né? E aí eu já participei assim de celebrações onde foram usados elementos teatrais, onde foi feito, mas aquilo não prejudicou em nada o que é próprio da celebração. Apenas ajudou a rezar,
né? Apenas ajudou a vivenciar de uma outra maneira o mesmo mistério celebrado, o mistério pascal. No caso do Natal, né, a encarnação do Verbo, do Filho de Deus feito homem. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem, né, Bruno? Bruno, acho que muito importante também aqui a tua disposição em contribuir com nessa noite de hoje. Sei o quanto você é esforçado, o quanto você se dedica pelo zelo das coisas da nossa igreja. E o zelo especial que você tem com relação à parte de liturgia. Eu entendo assim que uma pessoa a caminho de uma formação teológica, já buscando por um conhecimento de uma pós, que é o que você está fazendo, com relação à liturgia, é o interesse por conhecer da liturgia da palavra. Então, pessoa bem preparada, Bruno, e como eu sempre falo para você, nos bastidores, eu te conheço desde piá e lembro da tua caminhada, né, cara? Então, eu acho que você foi muito feliz, temos a agradecer muito pelo que você apresentou para nós e essa vontade de servir que nunca falta em você, Bruno. Elaine, eu não sei se tem alguma pergunta de fora, alguma coisa que o Bruno nos auxiliar aí. Sim, Edson, chegou aqui para nós a pergunta do Rui Stella, que participa conosco toda semana. Então, ele está perguntando, né, como intensificar o significado da celebração natalina em comunidade e família nesse momento especial em que nem todos poderão se fazer presentes nesse ciclo de Natal. Bruno, você poderia nos ajudar? Eu teria a resposta aqui, mas eu gostaria que você falasse para a gente qual que é o caminho, o que você pensa. Depois, se for o caso, a gente pode até complementar um pouquinho. Eu acho que o Bruno teve algum problema de conexão. Vamos aguardar. Congelou, vamos ver o Congelou. que ele é. Mas assim, Rui, em primeiro lugar, boa noite, meu irmão de caminhada ao diaconato. A celebração da igreja doméstica é uma maneira da gente celebrar esse momento de Natal. Se não pudermos estar presente, uma das maneiras é a celebração da igreja doméstica. É a caminhada de fé, é a oração na casa, essa é a maneira de você celebrar o Natal. O Natal não se resume, faz parte, é muito bonito, igual o Bruno falava para nós, os 4 domingos do Advento é de uma riqueza maravilhosa. Mas se não for possível, pela situação que a gente vive hoje, a igreja doméstica, a celebração na casa é válida também. Não, vamos dizer assim, desmerecer as celebrações ou deixar menorizar a celebração da igreja doméstica. Mas faz parte, sim, Rui, dessa caminhada, desse momento. Oi, Bruno, tá nos ouvindo? Estou ouvindo, sim, deu um pequeno problema com a internet aqui, mas estou ouvindo. Não sei se você viu a pergunta do Rui. Se puder repetir para mim que eu não escutei, pode Passar para nós lá, Helena, por favor? Sim. Então ele perguntou como intensificar, né, o significado da celebração natalina em comunidade e família nesse momento especial em que nem todos poderão se fazer presentes nesse ciclo de Natal. Bom, eu acredito assim que uma das grandes coisas que a nossa Diocese de Caçador tem é os grupos de reflexão, né? Os roteiros dos grupos de reflexão, acho que chegaram às nossas paróquias, claro, de uma maneira diferente, não em material impresso, né? Mas é uma forma também da gente estar vivenciando o Natal em família, né? E ali, por exemplo, nós temos a celebração de encerramento, que ela deixa muito aberto em poder ser também uma celebração da palavra. E sendo uma celebração da palavra, ela pode ser feita no contexto da casa, né? Então, a gente se reúne em família. Se a gente não puder ir às celebrações presenciais,
Então, rezamos aquilo que a diocese preparou, mas no nosso contexto familiar, sentados numa mesa, colocando a vela ao centro, né? Aqui eu estou com a imagem do menino Jesus, colocando o menino Jesus ao centro, né? Ou perto do nosso presépio, né? Então, vivenciando dessa forma. Também outra maneira bonita é antes das refeições. Antes das refeições, nós rezarmos, entoarmos um bendito a Deus, agradecendo pelo pão que Ele coloca em nossas mesas e também contemplando esse mistério de amor, dele ter se feito um igual a nós, né? Ter se encarnado, ter descido, assumido a nossa natureza humana. Então, acho que daria essas duas opções, né? O roteiro dos grupos de reflexão, que eu sei que tem alguns encontros para serem no tempo do Advento e a celebração do Natal, e também esses momentos antes das refeições, né? Rezando com a família, a leitura orante da palavra também entraria, né? Eu pegar os textos da liturgia, isso hoje em dia é fácil, né? Até pelo celular a gente tem, e rezando esses textos. Não precisam ser todos os textos, né? Pode ser o evangelho, pode ser a primeira leitura, né? Pode ser uma oração, a oração do dia da missa, né? Normalmente as orações do dia, elas trazem um resumo do que estamos celebrando. Então, acho que são muito válidas essas práticas, mas meios nós temos, né? E eu vejo que temos crescido muito nesse sentido de retomarmos as nossas casas, de valorizarmos o ambiente das nossas refeições, né? Que é um lugar sagrado, é um lugar de oração, de alimentar a espiritualidade também. Bruno, a impressão que dá, e a Elaine participou das duas conversas, que a gente tinha combinado que nesse tempo que você ficou off, em outras palavras, eu disse isso aí, a celebração da igreja doméstica, né? Eu acho que isso que se tem presente hoje, que nós temos, que tem ressurgido na nossa diocese, né? De maneira bastante humilde, mas está ressurgindo essa questão da estrutura da igreja doméstica. É a maneira de celebrarmos em tempo de pandemia. É o espaço da casa. Uhum. Elaine, tem mais alguma pergunta? Acho que a pergunta da nossa colega Regi também já foi respondida, então. Nesse sentido, ela também perguntou, nesse tempo de pandemia, qual a orientação para as famílias melhor viverem o Natal. Eu só acrescentaria mais uma coisinha, ser presença, né? Antes de dar presente, acho que ser presença. O grande gesto do Natal, eu sei que agora nós estamos em momento de pandemia, mas é o estar junto. Se a gente não pode estar juntos com pessoas de fora, devido ao distanciamento, que nós estejamos próximos àqueles que estão ali dentro, mas que a gente esteja presente, né? Não ali sentado na mesa com o celular na mão, ou cada um comendo num canto, né? Ou que a gente alimente essas virtudes, né? Que nos são, pelo menos eu aprendi de berço, assim, com o pai e com a mãe, né? De nos tratarmos bem, de nos darmos bem, de acordarmos sempre com a esperança de sermos melhores a cada dia. Todos nós temos as nossas falhas, os nossos defeitos, mas por que nós celebramos o Natal todos os anos? Eu acredito que um grande sentido que trago para mim é para que eu seja melhor, para que eu me torne cada vez mais simples, mais humilde, né, para que a minha vida seja um constante dia de Natal, constante dia de encontro, que as pessoas possam experienciar em mim a pequenez do Filho de Deus que assumiu a nossa condição. Seria isso. Isso aí, Bruno. Como a gente iniciou lá, né? Então Deus se fez presente no meio tão humilde, tão simples, sem nenhum luxo, para nos dar o exemplo. Vamos viver esse tempo de Advento dessa maneira, trazer essa prática para o nosso dia a dia. Bruno, conte sempre com a nossa oração.
não só você, mas os teus colegas de seminário também. E tenha sempre essa vontade de servir, você e os teus colegas. Bruno, muito obrigado mesmo pela contribuição. É uma maneira da gente sair daquela coisa básica que a celebração em si, que se resume em 4 velas que se acendem e que não se... É um momento que você vai na missa, são 4 domingos que antecedem ao Natal. Então, Bruno, assim, eu gostaria que você fizesse as tuas considerações finais e conduzisse uma oração de encerramento para nós. Muito bem, eu quero concluir com uma frase do Leonardo Boff, que eu acho fantástica e que talvez poderia nos fazer meditar neste dia para que nós possamos chegar daqui a 2 domingos, né, ao Natal melhores. Diz assim: todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, só Deus quis ser menino. Então, que nós possamos, nesse espírito, desse Deus que quis ser menino também, entregarmos a nossa vida a Ele, pedindo que Ele venha ao nosso encontro, nos torne melhores, que possamos celebrar juntos o verdadeiro sentido do Natal. Apressai-vos, Senhor, não tardeis. Que a vossa chegada nos encontre vigilantes, preparados. Te louvamos por esse encontro de hoje, pelas pessoas que puderam participar, por toda a vida, toda a missão da nossa Diocese de Caçador. Te pedimos, Senhor, que possas nascer em nosso coração, que possamos ser propagadores desta sua grandeza, que se fez pequena ao assumir a nossa humanidade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. 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 Obrigado, gente. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Obrigada, Bruno. Obrigada, Edson, né, por nos inspirarem com seus conhecimentos, né? Acredito que somente conhecendo, né, bem a história, né, que a gente pode viver bem o Natal com a nossa família, experimentar dessa alegria, né, dessa luz que é Jesus. E somente com o coração aberto, a luz de Cristo pode iluminar a nossa vida. Então, já anunciando, né, o programa da próxima semana vai ser um pouquinho diferente, né? Continuando nesse clima de celebração, né? Já às vésperas do Natal, nosso programa terá um ritmo musical, né? A gente está preparando aí, reunindo algumas culturas presentes na nossa diocese, como a cultura italiana, alemã, ucraniana, e a gente pretende apresentar então algumas canções natalinas, né? Uma espécie de cantata de Natal, e também, né, conversar um pouquinho com os representantes dessas culturas, né, para a gente saber como que eles vivem o Natal em suas famílias, se a cultura é preservada também nessa celebração. Vai ser bem bacana, né? Tomara que dê tudo certo. E então deixamos mais esse convite para a próxima quarta-feira, né? Vai ser dia 16 de dezembro. E uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Bruno, Edson. Obrigada mais uma vez. Bom descanso. Obrigado. Boa noite, bom descanso, bons trabalhos. Até a próxima. Até. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.